Se o Tibia voltasse a ser exatamente como era antes, você sentiria a mesma coisa? Ou será que a nostalgia nunca teve a ver só com o jogo? Todo tibiano já sentiu isso. Aquela saudade de uma época onde tudo parecia mais intenso dentro do jogo. Mas talvez a gente esteja olhando para a nostalgia do jeito errado. E se ela não for só um problema para resolver, mas uma experiência que só existiu porque aquele momento existiu? Quando a gente fala de Tibia antigo, a gente mistura várias coisas. O jogo, as pessoas, a fase da vida, o jeito que a gente enxergava tudo. Não era só o mapa, não era só a mecânica, era o conjunto. Era a primeira vez vivendo aquilo, e isso explica uma parada muito curiosa. Por que uma comida de infância, sabe? Algum prato que a sua avó preparava para você, que quando você come até hoje, você traz aquela memória sensorial. Às vezes você consegue fechar os olhos e se ver criança na cozinha da sua avó, enquanto você se alimenta daquele sabor. Mas o Tibia não traz isso. O Tibia, que era uma experiência construída de amizade, descoberta, risco real no jogo, tempo disponível, novidade constante. A gente não só jogava Tibia, a gente vivia um momento da nossa vida através do jogo. Pensa só no seguinte cenário: um servidor com mecânica antiga, dificuldade raiz, progressão lenta, sem facilitar as coisas. Será que isso seria para nós um prato com sabor de nostalgia pro tibiano que jogou nas antigas? Será que isso recriaria um pouco do jogo que nós vivemos? Mesmo que não recrie toda a experiência que nós participávamos? Porque hoje a gente já entra sabendo como upar, como otimizar, como evitar erro. Naquela época, cada passo era uma descoberta. Hoje nós já temos consciência de tudo. A grande questão é: o Tibia hoje não traz para nós o sabor da nostalgia, simplesmente porque quando nós entramos no jogo, ele é um jogo totalmente diferente? Ou porque a nossa nostalgia está mais a quem nós éramos do que quem ou como o Tibia era? Porque aqui, para mim, pelo menos, existe uma grande questão. Eu sei que eu nunca mais vou voltar à fase da minha vida que eu descobri o Tibia, que eu jogava com a mecânica do 7.4 ou até mesmo do 8.6. Eu nunca mais volto para aquela realidade, não volto a ser aquela pessoa, mas uma hora ou outra eu sinto vontade de jogar Tibia para reviver algumas emoções, alguns desafios que hoje não fazem parte do Tibia atual. E então surge na minha mente essa dúvida: será que se nós encontrássemos um servidor que tivesse um sabor de evolução, que mostrasse para nós que o tempo passou, sabe? O gráfico de hoje em dia, um pouco do mapa de hoje em dia, na verdade, um pouco não, o mapa de hoje em dia, o gráfico de hoje em dia, mas com a mecânica desafiadora de antigamente. Nós teríamos um sabor de que o tempo passou, olha como tudo está diferente. Mas também teríamos o sabor de: caramba, é difícil fazer a Annihilator porque eu não tenho hotkeys para fazer a Annihilator. Então daria aquele frio na barriga que hoje, com hotkeys e inúmeras potions, e enfim, esse sabor de desafio, hoje em dia, já não existe mais. Pensando nisso, eu queria deixar para você o seguinte questionamento: será que é essa a solução para a nostalgia do tibiano? Um jogo que traga para nós o sabor de que o tempo passou, até porque já não somos mais como éramos, mas que também traga o sabor do desafio. Será que o bife com batata frita da vovó, que traz para nós uma memória sensorial, seria possível para o tibiano se juntasse o bife, que é a mecânica antiga,
e a batata frita, que seria o design de hoje, o mapa de hoje, a estética do jogo de hoje, será que seria esse o prato perfeito para um tibiano raiz muito nostálgico? O que você acha? Quero que você deixe a sua percepção aqui nos comentários. E bom, eu sou o Tibiano Raiz, vou aparecer aqui frequentemente para trocar ideia com você sobre Tibia. Então, já se inscreve e se você conseguiu viajar junto comigo nessa ideia nostálgica e tibiana, curte aqui. Tamo junto, até uma próxima.